Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, um programa que é realizado pelo Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu vou conversar com a Drica Madeira, que é doutoranda, mas que é mestre em Ciências Políticas? Direitos humanos, isso mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Lei Maria da Penha e a gente vai atrelar com um caso que ocorreu em Petrópolis agora há pouquinho tempo. É isso, Drica? Olá, Carla, obrigada pelo convite mais uma vez. Parabéns ao programa Trabalhador em Foco. É sempre uma alegria estar aqui podendo dividir as nossas informações para todo mundo que está aí nos assistindo. Quando você fala parabéns pelo programa Trabalhador em Foco, eu ia dizer que eu fico muito feliz em fazer parte desse programa, porque a gente aqui tem direito e espaço para falar do que na maior parte dos lugares a gente não consegue falar com tanta autonomia. E é isso que a gente vai fazer um pouco hoje para falar da Lei Maria da Penha. Para quem não conhece, só sabe que essa lei tem um nome de uma mulher. O que significa a Lei Maria da Penha? Então, gente, a Lei Maria da Penha, eu acho que atualmente é a lei mais conhecida. Eu acho que as pessoas sabem de verdade também. Acho que é a lei mais conhecida que a gente tem no país. Tem uns estudos que falam sobre isso. Eu não sei exatamente se é assim, mas ela está muito popularizada, né? Foi muito popularizada. A gente está comemorando 13 anos. Eu digo comemorando entre aspas, porque não é uma felicidade para as mulheres necessitarem de uma lei dessa natureza e também não é felicidade para os nossos algozes que a gente tem uma lei que peque, e aí eu falei certo, que peque pela necessidade de prender mais tempo, mais pessoas. Então a Lei Maria da Penha é uma lei que trabalha com um fator psicológico importante, que seria dizer para você que está na sua casa que a sua mulher, sendo ela sua esposa, sua companheira, sua namorada ou sua filha, sua sobrinha, não merece, não pode apanhar. Uma lei que trata de direitos das mulheres, é uma lei que a gente chama de ação afirmativa, né, na prática, para mudar um pouco o panorama das mulheres em situação de violência. Então, mudar um panorama que é histórico, né? Um panorama que é histórico e absolutamente democrático, né? A gente não pode dizer que a Lei Maria da Penha, ela aciona as classes subalternizadas, não é verdade? Então as classes médias, não é verdade? Que as classes dominantes não estão no âmbito da Lei Maria da Penha, não é verdade. Então mulheres ricas, de classe média e pobres sofrem democraticamente violência nesse país. E quando a gente fala de democracia e quando a gente está falando de mulheres negras, a gente também pode falar de negras e a gente pode falar de brancas, a gente pode falar de asiáticas, a gente pode falar de indígenas, todas essas também, né? Pode. Porque às vezes a gente tem várias leis que são muito específicas para as nossas raças, né? E que uma não atinge a outra, mas na Lei Maria da Penha é todo mundo de toda cor, de toda idade, de toda classe. É interessante a gente pensar isso, né? Porque você pensa, metade da população é mulher. Então, na verdade, você está falando de todas essas mulheres. Você pode até dizer para mim o seguinte, Drica, eu acho que as mulheres negras apanham mais. E eu posso até concordar se a gente fizer um recorte de classe no que significa sofrer violência. Se o recorte não for de classe, eu vou dizer para você que eu continuo afirmando que é democrático. As mulheres brancas também apanham. É diferente. Nas mulheres brancas a gente tem marca na pele. As mulheres negras a marca fica escondida muito rapidamente, né? Então elas não ficam roxas. Aí a gente tem um problema, né? Que a materialidade do problema fica onde? Ela se esvai. Na verdade, o que as mulheres negras sofrem, as mulheres brancas sofrem no âmbito da violência sexual. Violência sexual é uma violência que muitas vezes não deixa marca, né? Tem muita dificuldade de pensar a marca da violência sexual. Porque ela pode ter passado um tempo, porque já faz uma semana do acontecido. Então isso tudo vai prejudicar a materialidade do fato. Com as mulheres negras, o prejuízo é em qualquer âmbito. A violência psicológica é prejudicada porque é como se houvesse uma espécie de merecimento, porque é negra, né? Ou um costume, já está acostumado. Como acontece com as mulheres negras também, o caso de tomar menos anestesia, no caso de parto cesariana, porque elas são mais acostumadas a sentir dor. Né? Isso é resquício que a gente tem da escravidão e é bom que a gente diga isso para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando disso. Na violência contra a mulher é absolutamente democrática. Mulheres de todas as raças, se a gente pudesse dizer, apanham. E apanham fisicamente, ou apanham psicologicamente, ou verbalmente. Porque é bom que a gente amplie um pouco o escopo da violência para sair o olho roxo. Não que ele não seja importante, porque hoje ele está banalizado. Né? A questão da violência física está banalizada. A situação que a gente está vivendo no país é uma guerra tão frontal, né?
a briga nossa é tão acirrada na defesa daquilo que a gente acredita que a violência física ficou absolutamente banalizada. Então a gente hoje já não mais se impacta com o olho roxo. A primeira pergunta que a gente faz é, ninguém fica de olho roxo à toa, você está com o olho roxo porque mereceu. Então a gente valida a violência, naturalizou a violência e lida com ela perfeitamente bem. Se a gente naturalizou a violência, que deixa o olho roxo, a gente fez o quê com as questões de ordem psicológica, com as questões de ordem do abuso intelectual e de todos os outros? Aí você imagina que é um prejuízo em cascata, apesar dele ser um contraditório também, porque pense comigo, você tem um autorizo político hoje no país de que a política de defesa de determinadas minorias seria uma política do mimimi. Então você está reclamando à toa, né? Você reclama à toa, você reclama muito. Hoje em dia não se pode falar nada, não se pode fazer piada. Então, é porque a piada é mal vista. Então, assim, a violência verbal, ela acabou assumindo um espaço, especialmente no âmbito público, tá, gente? No privado, não. No privado a gente se xinga, se bate, é outra natureza. Mas no âmbito público, mas entre pares, né, tipo marido e mulher, no âmbito público soa mal, né, pra quem tá sentado na mesa ao lado, ouvir você falando com a sua mulher ou sua burra. Aí a pessoa que está sentada ele já olha, fica um descontentamento, né? Você não pode ter preconceito racial verbalmente, mesmo você tendo ele efetivamente, tipo, se esquivando de ser atendido por uma pessoa negra, ou não sentando ao lado de uma pessoa negra, porque aquilo te incomoda. Você pode fazer isso, mas você não pode verbalizar isso. Então, a violência verbal, ela veio tomando um espaço um pouco maior do que a violência física. É estranho, né? Assustador. É estranho. Porque é claro que a violência verbal, ela agride, ela ofende, ela magoa, mas a violência física, ela pode ter consequências maiores. E aí, Carla, você imagina o seguinte, se a violência verbal traz esse impacto que a gente tem como retorno na política pública de chega de mimimi, para com isso, acabou o politicamente correto, vocês vão lembrar quem falou isso, né, no início desse ano? Acabou o politicamente correto. Quando você fala isso, acabou o politicamente correto, tem uma espécie de autorizo de vale tudo, você pode dizer o que você pensa, né, você está autorizado a dizer o que você pensa, numa perspectiva. Na outra, se eu digo o que eu penso, eu também posso fazer o que eu quero. E aí eu autorizo mais e mais profundamente essa violência física. É esse o problema que a gente está tratando hoje. É um aprofundamento, uma gravidade um pouco maior das violências que dizem respeito às mulheres. Partindo do pressuposto que a violência da fala, ela está socialmente proibida e de que a violência de agressão está socialmente permitida, é que a gente vai fazer um intervalo e volta no próximo bloco discutindo um pouco de um fato real que ocorreu aqui em Petrópolis, na cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A professora Marta dava aula na escola do bairro. Quase todo mundo por aqui foi seu aluno. Já está aposentada, merecido. A Ritinha foi aluna da Marta e estudou muito para se tornar professora. A diferença é que ela nunca vai se aposentar. Se aprovarem a reforma da Previdência do Bolsonaro, para a professora Rita receber 100% da média de todas as contribuições, ela que iniciou a carreira com 25 anos, vai ter que contribuir até os 65. Lembra como você era na escola? Junta você e mais uns 30 com a professora lá na frente aos 65 anos de idade. A ideia do governo Bolsonaro é economizar com os professores e facilitar para os bancos. Passaram a idade mínima das professoras de 50 para 60 anos e o tempo de contribuição para benefício integral de 25 para 40 anos. Enquanto isso, criam um modelo de capitalização, levando o dinheiro da Previdência Pública para os bancos privados. Dizem que a reforma vai ser igual para todo mundo, mas para os militares é bem diferente. Dizem que vão acabar com privilégios, mas tem juízes e procuradores se aposentando com mais de 40 mil por mês. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa reforma não acaba com privilégios, acaba com a sua aposentadoria. Reaja! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com a Drica Madeira e agora a gente vai entender essa mudança da sociedade com relação à questão da violência contra a mulher. Nós vimos em Petrópolis um vídeo que rodou para todo mundo
de uma mulher que sofreu uma agressão física na rua 16 de março, em plena luz do dia. Você, enquanto estudiosa da Lei Maria da Penha e da relação da mulher na sociedade, queria que você fizesse uma avaliação sobre isso e o que está ocorrendo com a nossa sociedade que não fez nada. Então, Carla, fiquei profundamente impactada com o caso. O nome dela é Adriana, né, a mulher que foi agredida. Talvez seja por isso que eu fiquei mais impactada, né, que é o meu nome. Acho que de alguma forma que me mexeu particularmente comigo. Eu fiquei muito impactada porque eu acho que você disse já na tua pergunta, tem uns elementos aí que deixam a gente muito desconfortável. A gente falou anteriormente que a violência contra a mulher é absolutamente democrática, todo mundo sofre, ou já sofreu, ou vai sofrer, ou tem alguém, alguma amiga, ouviu contar bem perto, que sofre. Então é um negócio que está muito próximo da gente. Não é para banalizar, mas está perto. A gente conhece, a gente sabe que existe. Agora, essa outra violência que vem adjunta a essa, que é a violência do olhar, né? Todo mundo que passou na rua 16 de março, naquele dia, quando a Adriana estava apanhando, foram 3 socos que ela levou do companheiro, né? Até então companheiro dela. Não sei se hoje ainda é companheiro, mas até aquele momento era. As pessoas passaram e desviaram, atravessaram a rua. Foi isso que as pessoas não pararam de passar naquele lugar. Elas desviaram do lugar, isso é muito grave. Né? As pessoas desviaram porque a gente está há 13 anos dizendo para você, eu sou uma das pessoas, a Carla também, outras estão dizendo, tem que meter a colher. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher, ninguém pode apanhar e ficar impunemente, nenhuma das duas partes. Sabe por quê? Porque tem uma questão muito objetiva nessa história da relação, da situação da vítima de violência. Essa mulher que apanha, em algum momento da vida, dentro da sua casa, na frente dos seus filhos pequenos, ensina, via de consequência, para esses filhos pequenos que apanhar tá ok. E quando esses filhos pequenos vêm para o mundo e convivem com os meus filhos, ou com as minhas filhas, essa relação de violência já está pactuada socialmente. Porque para essa criança que cresceu num lar violento, está absolutamente naturalizado. Não é que todo mundo que está no lar violento vai ser violento. Não é isso, mas o olhar está naturalizado. O ouvido já naturalizou os gritos. Você já não está tão impactado com aquilo. Então é um problema social. É por isso que a gente tem um problema social. É grave. E aí, essa gravidade que a gente está há 13 anos trabalhando e dizendo para você, tem que denunciar, para você mulher que é agredida e para você vizinho que está ouvindo, tem que denunciar, tem que denunciar, tem que denunciar. Quando essa pessoa passa, essas pessoas passaram na rua e não fizeram nada, com uma cabine de polícia a 50 metros de onde ela estava apanhando, ou seja, você tem um problema da segurança pública, a polícia ali do lado, né? Polícia militar, que é uma polícia ostensiva, que é para esse tipo de delito. Você tem uma polícia ali na esquina da rua mais importante da cidade, que é a Rua 16 de Março. Então você tem uma rua que é cheia de câmera, para cuidar de patrimônio, para cuidar de loja, não é para cuidar de gente. É isso que ficou claro pra gente nesse episódio. Ótimo. Né? A câmera ali serve para cuidar de patrimônio, para cuidar das lojas, não é das pessoas. Das pessoas ela não adianta de nada. O máximo que ela adiantou ali foi dizer que a mulher estava falando a verdade. A única coisa que ela prestou ali, para mais nada. A outro empréstimo que aquela câmera teve ali foi viralizar esse vídeo infeliz que faz com que a gente se sinta absolutamente anestesiado. Ela apanhou e a primeira pergunta que eu ouvi depois que esse vídeo circulou nas redes sociais foi: certamente ela traiu o marido. Com certeza ela mereceu. Ninguém faz isso com outro de graça. Eu ouvi essas coisas. Foram outras pessoas. Eu ouvi isso. Então, assim, eu fico muito impactada porque as pessoas desviaram o olhar, outras não desviaram. Quando o olhar era telemático, né? Quando estava na sua tela, aí você não desvia o olhar, você pode. Está permitido olhar na sua rede. Então, muitas pessoas não passaram no 16 de março, mas acompanharam com um olhar ali na tela. Um olhar piedoso, inicialmente, né? Coitadinha. Tadinha. Ou um olhar recriminatório. O que ela fez? Não é? Então, assim, percebam a gravidade do problema. Eu ouvi, assim, eu não recebi o vídeo. E fiquei muito feliz por não ter recebido. Significa que na minha rede de contatos, as pessoas não acharam que eu ia aceitar isso de alguma forma positiva ou tal. E o que eu queria saber disso. Mas algumas pessoas do meu relacionamento receberam e tal. E aí, a fala comigo foi assim: o que será que ela estava falando naquela hora? Porque todo mundo quer uma justificativa. E aí eu fiquei pensando assim: o que será que dá direito para uma pessoa, um homem, bater numa mulher
por conta do que ela fala. Do que ela fez, do que ela falou, de quem ela é. Qual é esse autorizo que chegou nesse ponto de, na rua mais importante da cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, com uma cabine de polícia a 50 metros, uma mulher sofrer 3 socos, quebrar a vitrine da loja lá, bater a cabeça na vitrine da loja e parar no hospital? O que é? O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a gente? Onde que a gente se perdeu? Como é que isso aconteceu? A gente está falando de uma cidade de menos de 400 mil habitantes, uma cidade pequena, médio porte, pequena, uma cidade pequena, médio porte, uma cidade onde a violência não impera, uma cidade que na mesma semana que comemorou 13 anos da Lei Maria da Penha, também comemorou essa grande consigna da cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Fiquei absolutamente chocada com isso. Como é que a gente... É segura para quem essa cidade? E aí para não quem é segura para quem? Eu volto a fazer uma pergunta que já fiz há pouco tempo para um outro entrevistado. Estamos mascarando as nossas estatísticas? Você acredita nisso? Quando não denunciamos o celular que foi roubado e o cara saiu correndo, quando não denunciamos a agressão física dentro de casa das mulheres, estamos sem perceber, mascarando e criando uma falsa imagem da nossa cidade? Olha, Carla, eu acho que dados são manipuláveis sempre. Então, assim, devo te confessar que tenho muita dificuldade de trabalhar com dados, porque eles prestam serviço a determinadas pessoas. Eu ouvi, na mesma pesquisa que estava fazendo por conta desse papo que a gente está tendo, né, sobre a cidade mais segura do estado, eu ouvi que o Brasil é o país pior para as mulheres, é o pior país da América Latina para as mulheres. Isso, também vi sobre isso. E aí eu fiquei me batendo, falei, gente, calma aí, tem alguma coisa de errado aqui, porque tem situações muito graves na Colômbia, tem situações muito graves na Venezuela, tem situações gravíssimas na Argentina de violência contra a mulher. E aí eu fiquei pensando, não é possível, mas é claro que a gente porque não é proporcionalmente a fala. É dimensão. É no geral. Aí no não geral é legal, a gente é. Então, a gente é muito grande. Percebe como dados são manipuláveis de acordo com quem está trabalhando essa base. Eu não sei se a gente mascara as nossas demandas. Eu acho que não, especialmente na violência contra a mulher, eu acho que vem crescendo e é por isso que tem uma deslegitimação da lei. Veio a lei e a lei não resolveu nada, porque a mulher continua apanhando. Então, eu tenho a impressão de que as pessoas estão denunciando. Na verdade, não é nada disso. Veio a lei, ela muda muitas coisas, inclusive esse debate, coloca esse debate público como uma chaga aberta, né? Uma ferida exposta. A gente aqui no Trabalhador toda hora está falando. A gente está falando disso. Então, isso já é muito importante, já é um reflexo da lei. Antes da lei, a gente não vai falar sobre isso, porque isso não era uma questão. Porque pessoas se batem. Então, é isso que as pessoas diziam. Pessoas se batem. A mulher não é um ser especial. A mulher não é um ser especial, mas a mulher sofre uma violência que outros não sofrem. A criança sofre uma violência que outros não sofrem. O idoso sofre uma violência que outros não sofrem. Então, as minorias sofrem algumas violências por sua própria condição intrínseca. O idoso sofre uma violência quando ele é idoso, que ele não sofria quando ele era um homem mais jovem. Mas ele, um homem mais velho, sofre. Sim. Então, a gente precisa ter essa percepção e dosar. Como é que as ações afirmativas vão funcionar? Talvez a gente tenha perdido um pouco a mão em alguma medida na dose, né? E é muito engraçado que no meu livro tem uma fala de um juiz que ele fala a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E eu acho que é verdade. Essa é a diferença que marca o remédio e o veneno, é a quantidade, é a dose. Talvez a política afirmativa ela tenha nos confundido. Então a gente fica se perguntando, será que a gente não denuncia o suficiente? Não, a gente denuncia o suficiente, o debate está público, o problema é quem somos nós? Quem é o povo brasileiro? Quem é o cidadão petropolitano? Por que é que essas coisas não nos ofendem enquanto seres humanos? Por que é que eu não consigo me doer se não é com o meu filho ou com a minha filha? O que aconteceu com a nossa capacidade de coletivizar as nossas dores, de criar um laço de empatia com o outro que me permita sentir junto com, não é sentir por, é sentir junto com. E pensar, não queria que fosse comigo, não queria que fosse com ela, se é com ela, é como se fosse comigo. Hoje é ela, mas sou eu também que estou apanhando, porque eu autorizo para eu também apanhar amanhã, ou uma filha minha, ou uma filha sua. Ou uma mãe, porque ela é mãe. Eu estava aqui já antes do nosso programa, descobri que ela é mãe de uma advogada. Tá vendo? Não, olha quantas situações estão aí em jogo, não é? Né? E a gente fica pensando, então, como é que faz para a gente redimensionar quem é o povo hospitaleiro, acolhedor, não violento, que chegava a beirar há um tempo atrás, né, numa avaliação historiográfica meio atravessada, um povo preguiçoso, um povo malemolente. Quem é? Cadê esse povo? É verdade? Que povo é esse? Porque eu desconheço. Na situação que as mulheres enfrentam cotidianamente,
para assumirem postos de poder, para manterem os seus trabalhos, para criarem os seus filhos sozinhas, né, para garantirem saneamento básico nas suas casas. E eu estou falando de privada e comida, basicamente. Para isso tudo, eu não consigo perceber que esse povo é um povo não violento, que o povo brasileiro não gosta de guerra, que o povo... Eu não consigo, isso não é verdade, cara. A gente precisa botar um espelho bem grande na nossa frente e tentar entender quem somos nós e como é que nós vamos encarar isso que a gente é. E para encarar isso, o que a gente faz? O que eu, Carla, posso fazer? O máximo que eu venho fazendo é, sempre que possível, eu coloco isso na imprensa. Quem não tem esse poder de imprensa, mas que tem o poder de cidadão, o que pode fazer eu pra acho mudar? que a gente vive momentos muito duros, né? Falando, eu fiz essa problemática aí com Petrópolis, a cidade mais segura do estado, mas a gente tem um estado absolutamente inseguro. Sim. Então também pode ser que essa coisa tenha funcionado, a gente é mais seguro porque esse estado está absolutamente em situação de calamidade no que diz respeito à segurança pública, né? Especialmente quando você tem um governador que diz que tem que matar e acertar na cabeça, né? Essa fala foi minimamente é um negócio que a gente precisa ficar pensando. O que o cidadão pode fazer? Primeiro, na minha opinião, problematizar tudo que você escuta. Tudo que você escuta tem que estar sob juízo. Então, ouvir no jornal, ler na internet, para e pensa. Pensa com a sua cabeça e pensa com o seu coração. Você realmente acha isso? Você já pensou se fosse o seu filho saindo de casa na maré? Você já pensou se fosse a sua mãe saindo de casa na 16 de março? Olha quantas violências a gente está cercado. Então, primeiro, reflita. Porque é nessa reflexão que a gente pode ter alguma ação posterior à reflexão. Não existe ação prévia à reflexão. Precisamos refletir. E aí, depois que a gente reflete sobre isso, e aquilo bateu mal em você, você disse, não é esse lugar que eu quero para viver. Não posso dizer que tá bom matar o suposto bandido quando eu vejo que um homem quase matou uma suposta mulher infiel, uma mulher que contraria alguma regra, uma mulher que gritou com ele. Não entendo. Como é que é? Como é que é esse negócio? Então, assim, primeiro isso, reconhecer a nossa fragilidade de ser humano. Segundo, na minha opinião, se organizar coletivamente. Eu acho que o único caminho que a gente tem, e quando eu digo coletivamente, não é assim para o sindicato só, ou ir para o partido político, não é isso não. Coletivamente é você com os seus vizinhos, né? Coletivamente é você na pracinha que você leva o seu filho que é pequeno, que tem outras mães ali. Isso é uma organização coletiva de forma diferente, que a gente precisa repensar esses modelos. Então, quando você se junta com uma pessoa que está na pracinha, está aqui no museu conosco, e ela está aqui conversando sobre as demandas dela, você tem a capacidade de ouvir, você ouve, elabora e devolve uma outra coisa. E isso a gente vai formando coletivos e redes que vão atuando em prol de benefícios alheios, que não são benefícios nossos diretamente, mas são benefícios do conjunto quando são benefícios sociais. Então eu acho que a organização coletiva, ela é mister nesse momento. A gente precisa estar mais junto, estar mais unido e se doer mais pela dor do outro. Perceber que o outro também sou eu, né? A gente precisa entender que esses aparelhinhos que estão dois aqui em cima da mesa são muito importantes, mas que o fato de estar com o outro é mais importante para discutir. Faz toda a diferença, né? Porque quando você vê a Adriana apanhando aqui na tela, olha só, eu tenho meu olho, a tela, o vídeo que gravaram através do olho de alguém em uma outra tela. Olha quantos anteparos eu tenho até a pessoa. Quando eu tô aqui com a Carla, eu tenho o olhar da Carla sobre aquilo que eu tô falando, eu vendo como é que tá o cabelo dela, se a pele ficou arrepiada ou não. Então, assim, você tem uma parte sensível que aqui a gente não tem. Precisamos ser mais humanos. A gente precisa, e isso é que sensibiliza o humano. É quando você olha e você tem a capacidade de ouvir o outro, vendo, entendendo, chegando junto, você sente o cheiro, você sabe o gosto, você sabe a textura das coisas. Essa coisa impede a gente de chegar perto da humanidade do outro, né? Precisamos ser mais humanos para sentirmos mais como humanos. Tudo vira um grande filme, né? Tudo vira um grande filme. Então acho que é isso. Drica, acabou, pra variar. Sempre falamos muito. Essa conversa é muito Obrigada, foi um imenso prazer. Imagina, obrigada sempre um prazer. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana. Sejamos mais humanos e menos midiáticos. Até a próxima. Tchau, tchau.